Caros colegas, sejam muito bem-vindos. O webinar de hoje é dedicado ao domínio da escrita. Como sabem, a escrita tem sido sempre um domínio muito acarinhado pelo projeto A Par e Passo. No 7º ano, começámos por prestar particular atenção ao desenvolvimento das respostas escritas, dando resposta à solicitação das aprendizagens essenciais, que indica a necessidade de se desenvolver as respostas a questões de leitura. Ora, este desenvolvimento das respostas a questões de leitura foi, desde o manual do 7º ano, trabalhado de forma original e foi de facto este o projeto A Par e Passo, que deu o pontapé de saída para o acompanhamento dos alunos no que respeita o desenvolvimento das respostas restritas. Fizemo-lo promovendo um trabalho específico em torno dos verbos de comando. E isto é diferente de ensinar os alunos a construir um parágrafo não ligado às solicitações que os verbos de comando estão a exigir de cada aluno. Para além disso, começámos a trabalhar junto dos alunos modelos de resposta que são igualmente passos a dar para a compreensão do texto. Desenvolvemos este projeto dos pequenos passos através da rubrica Segue os Passos, que é uma rubrica que segue sempre o mesmo modelo. A partir de uma pergunta colocada ao aluno, o manual oferece 3 passos, que são 3 indicações, quer de regresso ao texto, quer de aspectos que o aluno deve considerar na sua resposta. Este projeto Segue os Passos teve uma clara evolução do 7º para o 8º ano, de forma a que os alunos possam desenvolver, aprofundar esta capacidade de construção de respostas restritas. Vamos ver aqui alguns exemplos. No 7º ano, um dos verbos de comando que foram trabalhados é o verbo de comando apresentar dados. E no 7º ano pedíamos ainda uma atividade, uma pergunta simples como apresenta 3 factos que contribuíram para. E vejam que as indicações que eram dadas no Segue os Passos apontavam para o facto de o aluno saber selecionar a informação, e essa ajuda era dada, e organizar a informação. Foi por aqui que o Segue os Passos começou a ajudar o aluno nesta tarefa de construção de respostas a questões de leitura. Vejam como, no 8º ano, avançámos já um pouco mais. Para além da apresentação de dados, começámos a auxiliar os alunos na utilização de marcadores que funcionam como estruturadores da informação. Nesta pergunta do 8º ano, pedia-se ao aluno que apresentasse 3 consequências das viagens marítimas e vejam como as pistas dadas no Segue os Passos são agora já mais complexas. A primeira pista pede ao aluno que use um marcador de enumeração e que refira uma dada situação. A segunda pista pede outro marcador de enumeração e a referência a uma situação distinta. E, finalmente, a terceira pista, o terceiro passo, pede ao aluno que use um marcador para assinalar o final da enumeração e que refira uma consequência. Ou seja, este é um Segue os Passos no 8º ano, já mais complexo, porque pede ao aluno que selecione a informação, que a organize e que marque a relação que se estabelece entre ela, neste caso, fazendo uso de marcadores de enumeração. Trabalhámos também no 7º ano perguntas ligadas ao verbo de comando descrever e começámos por ensinar os alunos a selecionar a informação e a organizá-la numa perspectiva de hierarquização. Vejam, por exemplo, aqui uma questão ligada ao Cavaleiro da Dinamarca, em que se pedia aos alunos que descrevessem a localização da casa do cavaleiro. E as pistas que são dadas, os passos que são dados, ajudam o aluno
organizar com uma lógica, neste caso hierárquica, a informação. Começa por fazer uma localização de grande plano, para depois ir aproximando. Descreve a casa, localiza a casa, aliás, descreve a floresta e depois descreve o pinheiro. Portanto, fazendo aqui quase um processo de zoom, de grande plano para plano específico. E desta forma o aluno está a aprender não só a organizar a sua resposta, o seu pequeno texto, como também a distribuir a informação que tem de apresentar por esse pequeno texto. Portanto, há aqui uma série de processamentos cognitivos que se refletem na escrita, que estão a ser trabalhados. Ainda muito simples, mas que são muito importantes. Vejam como no 8º ano este texto, esta resposta associada ao verbo descrever, é agora já feita de forma mais complexa, porque pede-se ao aluno que descreva, mas que também parafraseie o texto para justificar a descrição e os dados que está a apresentar. E os passos que são dados ao aluno vão nesse sentido. O aluno tem de indicar um traço positivo, tem de apresentar uma justificação para esse traço, tem de referir depois um traço menos positivo. E o próprio texto modelo que se está a apresentar é um texto modelo agora já mais complexo, para que os alunos consigam absorver, consigam de forma até mimética aperceber-se da importância da apresentação da informação, do alargamento, da expansão das respostas que conseguem já dar. E vejam também que esta descrição exige já uma inferência, um processamento inferencial, que é um processo, como sabemos todos, para os alunos mais complexo. Outro verbo de comando que trabalhamos muito é o verbo de comando indicado, associado à indicação de um determinado recurso expressivo, desculpem, e depois associado à análise da sua expressividade. Esta é uma pergunta típica que na disciplina de português se trabalha muito, mas também que os alunos têm alguma dificuldade em estruturar e até em responder de forma completa. No 7º ano começámos por indicar os grandes passos a dar. Primeiro, indicar o recurso expressivo, de seguida, explicitar aquilo que a ideia que o recurso expressivo está a passar no texto e depois trabalhar a sua intencionalidade ou os seus efeitos expressivos. São estes os 3 passos que no 7º ano se trabalham. E vejam como no 8º ano estes 3 passos são retomados, mas o texto que agora se dá como modelo está muito mais incompleto, ou seja, o aluno tem de fazer mais, tem de produzir mais texto. Ele continua a ter de indicar o recurso expressivo, referir o sentimento que o recurso expressivo está a explicitar e justificar a opção, mas a parte do texto que a ele lhe cabe é muito superior àquela que lhe era pedida no 7º ano. Portanto, há aqui claramente um percurso evolutivo que os alunos que estão a trabalhar nesta metodologia acabam por assumir de forma efetiva e por compreender. Outro verbo que trabalhamos, um verbo já de nível de complexidade cognitiva superior, é o verbo relacionar. No 7º ano trabalhámo-lo ainda de forma muito simples. Vejam, por exemplo, nesta pergunta, o primeiro passo indicava alguns tipos de relações que se podem estabelecer entre segmentos textuais, entre situações textuais. Apontávamos aqui que um tipo de relação ou 2 tipos de relações seriam relações de semelhança, relações de diferença. Portanto, estamos a fazer o caminho para que os alunos percebam que uma pergunta como relacionar exige que se identifiquem os 2 elementos e que por inferência, se estabeleça qual a relação que eles estabelecem, que eles criam no texto. E depois ensinamos a falar de um e a falar de outro destes elementos. No 8º ano, este verbo relacionar é de novo retomado e vejam de novo como o texto modelo, o esqueleto modelo,
é agora muito mais pobre, cabendo ao aluno um maior desenvolvimento. E agora vamos trabalhando também outros tipos de relação que se podem estabelecer entre segmentos ou entre informações textuais. Vejam aqui que no ponto 2 se indica que poderemos estar perante relações de causa ou de consequência. Cabe ao aluno identificá-las e construir depois a sua resposta. Um outro tipo de pergunta pede aos alunos que relacionem dois elementos textuais, o ambiente vivido num determinado espaço, com a atitude das pessoas. E aqui vamos exigir já outro tipo de interferência, de participação do aluno na resposta. Ele tem de classificar, neste caso, o ambiente, tem de referir a relação que esta classificação, que foi feita por inferência, estabelece com o outro elemento, com o qual a pergunta pede ao aluno que estabeleça este paralelismo, e depois tem de caracterizar algo, descrever algo, exemplificando, e esta exemplificação vai exigir ao aluno que cite um excerto textual. Portanto, vejam como esta pergunta é uma pergunta já muito mais complexa, que exige ao aluno que recupere conhecimentos que aprendeu nas respostas mais simples que apresentámos, sobretudo no 7º ano. Esta do 8º ano já vai reunir, condensar uma série de movimentos, quer interpretativos, quer depois ligados à produção da resposta escrita. Outro aspecto que começámos a trabalhar no 8º ano de forma explícita e também seguindo a metodologia dos pequenos passos foi o domínio da escrita longa. Aqui e no manual do 8º ano, no Apara Passo 8, começámos a criar um modelo de passos que se podem desenvolver para que o aluno aprenda os vários momentos da escrita longa. Criámos então um modelo que segue 4 passos. O primeiro passo é sempre um passo em que o aluno é ajudado a procurar ideias. Como dizíamos no 8º ano, ninguém planifica no vazio. É muito importante que os alunos tenham informação, que aprendam a recolhê-la, que saibam fazer brainstorming de ideias para identificarem as ideias mais importantes para o seu texto. Por isso, as nossas atividades de escrita começam sempre com a procura de ideias e nós ajudamos com documentos, com um vídeo, com uma reportagem, com um documento áudio, ajudamos os alunos neste primeiro passo de recolha de ideias. De seguida, aprender a organizar estas ideias, a planificá-las. Um terceiro passo, o passo da escrita, e um quarto passo, o passo da revisão e avaliação. Mas associamos ainda aos passos 3 e 4 a sugestão de que os textos longos não fossem trabalhados sempre como um todo, ou seja, não se pedisse ao aluno e não se trabalhasse em contexto didático todas as dimensões do texto, a sua estrutura, as relações de coesão, as relações de coerência, o vocabulário, a pontuação, a ortografia. Demos a sugestão de o professor poder, a cada atividade escrita, dedicar particular atenção a um momento ou a um aspecto do texto que o aluno estava a trabalhar. Por isso, e para isso, criámos um apêndice de escrita que é um importante auxílio nesta didática dos pequenos passos. Por exemplo, no âmbito do desenvolvimento do texto de opinião, o professor pode, numa atividade de escrita, trabalhar explicitamente a organização dos parágrafos. E no apêndice de escrita encontra um apoio para fazer isto. Quantos parágrafos tem o texto? Que informação está dentro de cada parágrafo? Como é que ela se estrutura? Como é que ela se organiza? Qual a sua dinâmica? Pode o professor, noutro momento, decidir trabalhar apenas, por exemplo, um momento da introdução, de forma mais específica. O que dizer na introdução? Como começar? Que informação mobilizar? Quando apresentar a opinião pessoal? Como apresentar esta opinião pessoal? Noutro momento, é possível dedicar particular atenção, por exemplo, ao desenvolvimento.
como organizar e harmonizar argumento e exemplo, como construir textualmente esta relação, que elementos podem funcionar como argumentos, que elementos podem funcionar como exemplos. Todo este aspecto do conteúdo e da organização do conteúdo, sugerimos nós, a partir do projeto do 8º ano, pode ser trabalhado especificamente, autonomamente, numa perspectiva de longo prazo, de trabalhar várias secções e várias dimensões do texto de forma explícita e pensando num percurso que, no final, passou por dimensões textuais que se consideram muito, muito importantes. Era possível também trabalhar, e é possível trabalhar a conclusão, por exemplo, trabalhar as relações de coerência entre os vários segmentos textuais, entre a apresentação da posição, entre a apresentação dos argumentos, entre os argumentos e os exemplos, etc, etc. É possível trabalhar explicitamente com o apoio do apêndice de escrita, os conectores e marcadores. Eles estão explicitados, indica-se a sua função e o professor pode prestar particular atenção a este aspecto na atividade de escrita. É possível também trabalhar a parte mais lexical, com expressões associadas à opinião, verbos, nomes, adjetivos, marcadores específicos, construções que ajudam à estruturação do texto. Estes vários aspectos ajudam o aluno a ter noção das várias dimensões textuais e permitem-lhe progredir efetivamente no âmbito destes diferentes planos, destas diferentes perspectivas que constituem camadas da produção textual. Por esta razão também, as nossas propostas de rubricas para a avaliação da escrita se organizam de forma a trabalhar os diferentes aspectos da escrita. É possível, nós apresentamos no nosso documento de avaliação por rubricas, várias rubricas que podem ser mobilizadas, cabe depois ao professor escolher as rubricas que efetivamente trabalhou. Se trabalhou, por exemplo, a questão da estrutura textual e no âmbito da estrutura textual trabalhou explicitamente a contextualização e a apresentação da posição pessoal. Estas rubricas estão feitas. Se trabalhou a questão do tema, há rubricas para esse aspecto. Se trabalhou os conectores, ou os tempos verbais, ou o vocabulário, é possível, destas grelhas que propomos, que são globais, selecionar as rubricas que explicitamente, que especificamente se trabalhou. E assim propomos, quer para as respostas de escrita restrita, quer para os textos extensos, longos, passos, pequenos passos, que são progressões efetivas no domínio de várias técnicas de escrita. É esta a nossa ideia. E agora, a Ana Paula vai partilhar convosco alguns dos resultados que obtivemos a partir do desenvolvimento destas abordagens didáticas junto dos nossos alunos. Obrigada, Carla. Boa tarde, colegas. Estamos aqui mais uma vez para partilharmos convosco os resultados desta nossa experiência proposta desde o 7º ano no nosso projeto A Par e Passo da escrita em pequenos passos. Vou começar por partilhar convosco os resultados que obtivemos com uma turma que acompanhamos desde o 7º ano e que se encontra neste momento no 9º ano. Em primeiro lugar, quero partilhar convosco os resultados que temos obtido na aplicação da rubrica Segue os Passos no que diz respeito às respostas a questões de leitura. Assim, em primeiro lugar, verificamos que os alunos têm uma maior consciência sobre o processamento que o verbo de comando exige. De seguida, temos também verificado que a estruturação da resposta é cada vez mais cuidada e, por último, verificamos que os alunos têm o cuidado de analisar bem as perguntas, verificando se os verbos de comando que estão registados nas perguntas exigem mais do que uma informação. Quantos verbos de comando estão presentes, que informação é que esses verbos de comando, portanto, exigem, para que depois as respostas contemplem tudo aquilo que é pedido.
Relativamente à escrita passo a passo, no que diz respeito ao texto longo, nós partilhámos convosco ano passado a experiência que fizemos relativamente ao estudo do género do texto de opinião. Tivemos a oportunidade de verificar os resultados reais deste trabalho, uma vez que os alunos realizaram a prova de aferição do português no final do ano letivo passado. Recordo aqui qual era feito uma prova, tinha a ver com se os alunos completavam ou não o facto de que a música podia ser individual, uma forma de nos relacionarmos com os outros. Uma das coisas que os alunos partilharam foi que acharam, num primeiro impacto, que o texto seria fácil, porque o tema tratado é um tema que lhes é querido, que eles dominam, mas também chegaram à conclusão que não tinham assim tanta informação, pelo menos estamos a partilhar convosco aquilo que o resultado dos nossos alunos, que não tinham assim tanta informação para colocar num texto, ou seja, era algo a que se respondia com alguma facilidade, mas não em tantas palavras. Os resultados das provas foram os seguintes. Por exemplo, coisas que achámos relevantes. Primeiro, todos os 19 alunos que estavam inscritos para fazer a prova, todos realizaram este exercício, o que para nós foi muito gratificante, uma vez que se verificou, mesmo a nível nacional, que os alunos não responderam a todas as questões, que se limitaram a responder às questões que eram de respostas fechadas, etc. Depois, os parâmetros que saíram realmente em destaque foi, por exemplo, o género e formato textual, que dos 19, 15 alunos cumpriram com este parâmetro. No parâmetro morfologia e sintaxe, 16 alunos cumpriram com apenas pequenas falhas, e no parâmetro da ortografia, 10 alunos conseguiram totalmente e 4 conseguiram apenas com pequenas falhas. Estes dois últimos parâmetros, acho que também foi o resultado dos exercícios de escrita que fomos fazendo ao longo do ano, que levaram que os alunos escrevessem mais, pensassem mais, refletissem mais sobre a forma como escreveram. Dando seguimento ao comentário feito dos alunos sobre o tema em si, verificou-se que o ponto fraco estava nos parâmetros tema e pertinência de informação e organização e coesão textuais. Sobretudo, as observações feitas, portanto, nos RIPA, era de que os textos as partes estavam muito compartimentadas, não havia fluência entre cada uma das partes do texto. No sentido de colmatar esta dificuldade que foi diagnosticada, o trabalho este ano está feito, sobretudo, na aplicação de rubricas que levem os alunos a melhorarem estes dois parâmetros que aqui estão referidos. Fazemos usando os métodos que temos apresentados no nosso projeto, com recurso muitas vezes a vídeos, a documentários, a áudios, a vendas desenhadas para reflexão, que dão aos alunos ideias para escrever, mas também às vezes através de chuvas de ideias, quando pedimos, portanto, textos que se relacionam por vezes com os domínios da Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania. Aí os alunos podem mobilizar informação que já conhecem, que trataram noutras disciplinas ou até na própria disciplina de cidadania. Caros colegas, se a rubrica segue os passos e a rubrica escrita longa, passo a passo, produziram efetivamente resultados tão positivos junto dos nossos alunos, acreditamos que é o momento de trazer esta proposta didática também para o desenvolvimento do comentário. Como sabem, o comentário é um género muito trabalhado na prova, é também um género textual que os alunos em que os alunos têm alguma dificuldade, porque é um texto que exige já um aprofundamento da interpretação textual, da organização da informação, e, como bem sabemos, este comentário pode incidir só sobre um texto, ou um excerto textual, mas também
pode exigir aos alunos que relacionem 2 textos ou 2 excertos textuais. E aqui as dificuldades são ainda maiores, porque de facto os alunos têm dificuldade nesta relação, é já um processamento, como víamos há pouco, mais complexo do ponto de vista cognitivo. Então, faz todo o sentido que comecemos também a estabelecer um percurso passo a passo para que os alunos possam desenvolver esta resposta no âmbito da escrita e possam começar a aprender os mecanismos de construção deste tipo de texto e o que este tipo de texto exige em termos de abordagem ao texto ou aos textos. É exatamente esta proposta que estamos agora a experimentar junto dos nossos alunos, que agora a Ana Paula vos vai apresentar. Esta experiência foi feita também com os nossos alunos. Consideramos que o comentário como género é fundamental no 9º ano e também depois para o ensino secundário, onde os alunos são convidados muitas vezes a elaborarem comentários de comparação ou até de análise específica de um aspecto de um determinado texto. Assim, a experiência foi feita em 2 momentos e no primeiro momento o que fizemos? Usámos dos exercícios que está na prova português, a prova 91 de segunda fase de 2018, em que se pedia para estabelecer uma comparação entre um excerto do Alta Barca de Gil Vicente, do Anzeneiro, e o conto O Tesouro, no que diz respeito à relação de semelhança entre o comportamento do Anzeneiro, criticado no alto, e o comportamento dos irmãos de Medranhos. Portanto, os tópicos eram os seguintes: era indicar o destino pretendido pelo Anzeneiro, explicar o sentido das palavras do anjo nos versos 5 e 6 e o argumento baseado na referência à evolução, e depois estabelecer essa comparação. Portanto, o enunciado era exatamente este, não lhe demos mais nenhuma informação e os alunos foram convidados a fazer o exercício. Depois, numa segunda fase, propusemos um ou outro exercício este que tinha como base a comparação entre as instâncias 1 e 2 da proposição dos Lusíadas e um excerto do conto A Águia. E o que se pedia era o seguinte: nos 2 excertos são descritos homens com base nos objetivos que perseguiram, compara os 2 tipos de homem presentes nos excertos, referindo aquilo que os distingue e justificando a opção de Camões para levar um tipo particular de homens. Para este exercício, utilizámos a nossa metodologia dos pequenos passos e a proposta foi a seguinte. Portanto, era o segundo comentário, tinha a base do lado esquerdo, os 2 excertos referem figuras que se distinguem entre si, portanto, que era a afirmação do texto, do enunciado. Assim, os homens referidos na proposição, os alunos eram convidados a caracterizar por palavras deles estes homens e comprovar com as expressões do texto. Depois, já no conto A, o homem retratado, e pedia-se exatamente a mesma coisa, mas aqui relativamente ao tio, que era a personagem descrita no excerto que propusemos, e por fim, face ao exposto, refere os motivos pelos quais os homens dos Lusíadas merecem ser cantados, ao passo que refere os motivos pelos quais a personagem do conto da Aia não merece ser cantada. Portanto, 2 comentários de comparação de texto, portanto, porque a ideia era mesmo essa, manter a estrutura igual em termos de objetivo de resposta, portanto era uma análise comparativa, e 2 métodos de fazer este exercício. Partilho convosco acho que são 4 ou 5 exemplos, portanto, dos textos escritos pelos nossos alunos, para podermos então analisar os resultados do primeiro comentário em comparação com o segundo. E assim, começando por o aluno A, que escreveu relativamente ao comentário de comparação do Anzeneiro com os irmãos de Medranhos, um texto curtinho,
com fragilidades na adequação ao tema que era proposto, com alguma ambiguidade na própria escrita relativamente àquilo que era referido e com uma pouca coerência entre os factos e as reflexões. Por exemplo, podemos salientar que a certa altura o aluno diz que o bolsão representa um useneiro e a sua profissão é onde guarda o dinheiro. Portanto, não há aqui realmente uma reflexão entre o facto do useneiro ser portador do bolsão e aquilo que esse bolsão representa. Aqui em cima salientamos portanto, as duas rubricas que foram alvo de melhoria de um comentário para o outro. Então, passamos ao mesmo aluno, agora relativamente ao comentário 2, e só do olhar podemos ver que o texto está muito mais organizado. O vocabulário que o aluno usou também é mais adequado e podemos dar-vos aqui um exemplo sobre a reflexão entre os factos, portanto a coerência entre os factos e as reflexões. Lemos, por exemplo, partilho convosco este último parágrafo, ainda que tenha alguns problemas ainda de vocabulário um pouco menos rico, etc., mas em que se verifica que o aluno compreendeu as relações. Face ao exposto, os homens dos Lusíadas merecem ser cantados porque fizeram coisas muito divinas, tal como lutar pelo seu país até não poderem mais, esforçarem-se na guerra, descobrirem mais por onde nunca navegaram, ao passo que, por outro lado, a personagem do Contaia não merece ser cantada porque fez coisas más, só queria a realeza por causa dos tesouros, etc. Portanto, vemos que houve claramente uma evolução de um texto para o outro. De seguida, partilho convosco um segundo aluno, que, portanto, fez exatamente as mesmas atividades, obviamente, e podemos verificar que para alguém de algumas, portanto, ciências em termos de escrita, também há uma falta de adequação ao tema, uma falta de coerência entre os factos e as reflexões, o próprio vocabulário, portanto ele chegou a dizer coisas do género, um azeneiro e os três irmãos de Medranhos têm coisas em tal como a sua inveja, a ganância e também o serem invejosos, portanto, a repetição uns com os outros. Uns com os outros, aqui parece até que o Onzeneiro e os três irmãos de Medranhos pertencem ao mesmo texto e que têm inveja uns dos outros. Portanto, claramente um texto que não estabelece uma coerência clara entre os fatos e as reflexões. Aliás, este aluno fez um comentário muito interessante, ele disse que, partilho já convosco o seu segundo texto, que se sentiu entre aspas, obrigado a fazer um texto melhor, até porque aquilo em que ele tinha mais dificuldade, que era organizar as ideias e não saber o que dizer na resposta, já estava pedido no enunciado. E como ele sabia exatamente o que é que se pedia, até parecia mal não responder de uma forma tão correta. E que realmente os exercícios não eram difíceis, às vezes era um pouco a preguiça que o impedia de responder de uma forma mais correta. E salientou ainda também, como já tinha escrito muito na primeira parte, portanto a parte da conclusão ficou assim um bocadinho mais fraca. Só assim a título de exemplo, ele refere então os heróis ou os homens que são cantados nos Lusíadas, assim, os homens referidos na proposição são os seguintes, são os guerreiros, depois dá o exemplo, os marinheiros que navegaram por onde nunca ninguém navegou, os reis que dilataram o império e a fé, e aquelas pessoas que já partiram, mas que fizeram grandes coisas antes da morte. E depois, na conclusão, ele diz, face ao exposto, os homens dos Lusíadas mereciam ser cantados, pois eram boas pessoas, aqui nota-se que já não estava com vontade de escrever muito mais, faziam e fizeram boas coisas, ao passo que o homem do Contaia era brevio e vive num castelo com uma horda de rebeldes. No entanto, nota-se também aqui uma clara evolução, até na própria forma como o discurso é estruturado e também na qualidade do conteúdo que é dito. Passamos depois a um exemplo de um aluno que já tem uma escrita mais consistente, que já revela uma capacidade de estruturação da resposta maior
mas que, ao escrever o texto, portanto, relativamente ao primeiro comentário, ainda tem falhas nesta coerência entre factos e reflexões. Por exemplo, esqueceu-se de referir a importância do bolsão, relacionando com os argumentos que o anjo utiliza para não o deixar embarcar. Portanto, houve aqui uma falha. No entanto, o discurso é muito melhor. Por exemplo, vamos partilhar aqui só assim a parte final. Ambos os textos, tanto Gil Vicente como essa de Queiroz, pretendem mostrar que a ganância e o egoísmo não nos levam nem ao paraíso nem à riqueza, apenas à desgraça e, ou no caso do tesouro, à própria morte. Pronto, portanto aqui já foi uma conclusão que exigiu alguma reflexão por parte do aluno. No entanto, se analisarmos o segundo comentário feito pelo mesmo aluno, já verificamos que são contemplados todos os aspectos que eram pedidos e que as relações entre os factos e as reflexões são muito mais, portanto, pertinentes e faz com que a resposta em si também ganhe qualidade. Vou ler a conclusão e a conclusão do outro, posso ler a desta. Face ao exposto, os heróis em Os Lusíadas merecem ser catados porque tiveram um papel fundamental na expansão, defesa e consagração de Portugal, ao passo que o tio do Conta Aia não merece, pois foi um homem extremamente selvagem e que gostava de espalhar o mal e o medo. Portanto, vemos aqui que nestas três comparações que nós fizemos, claramente há uma evolução relativamente a alguns aspectos que apresentavam algumas lacunas. Posso agora, já vi partilhar convosco um último comentário que achei interessante, não tanto pelo que está dito no próprio comentário, mas também pela observação feita por um aluno. Primeiro, quando fez o segundo comentário, o aluno comentou comigo, faço a repetição, que nunca tinha escrito tanto numa resposta que não era uma composição tradicional. E que se sentiu compelido a fazê-lo porque a orientação estava dada, portanto, no enunciado, aquilo que era exigido ele sabia responder e então não havia desculpa para não fazer. Portanto, aqui temos o primeiro exercício, com algumas deficiências também ao nível da escrita, das maiúsculas e das minúsculas, etc. Mas depois, aquilo que quero mesmo partilhar convosco é a segunda resposta. Portanto, temos aqui uma resposta mais estruturada. O aluno teve sempre o cuidado de explicar aquilo que estava a dizer, justificar aquilo que estava a dizer com exemplos e usar um vocabulário mais adequado ao próprio contexto. Assim, podemos concluir que esta metodologia dos pequenos passos tem trazido benefícios para os alunos, sobretudo na análise das próprias questões dos próprios enunciados e na necessidade que existe de ter cuidado em compreender tudo o que é pedido em cada uma das questões. Passo a palavra à Carla para fazer a apresentação final do nosso webinar. Espero que tenham gostado e até uma próxima vez. Colegas, os resultados que aqui vos apresentamos são de facto muito animadores. Por isso o nosso desafio neste momento é que levem para a vossa sala de aula esta proposta didática dos pequenos passos, trabalhando quer as respostas a questões de leitura, quer os comentários, quer os textos longos. E esperamos que esta proposta, esta abordagem didática possa de facto ser um caminho para uma efetiva melhoria no âmbito da competência da escrita. Colegas, obrigada e até breve. Lei Educação, um ponto de encontro.